Oiê, oi pessoal, boa noite pra todo mundo. Oi, oi, vamos entrando aí. Tudo bem? Boa noite. Vamos falar de ganache hoje, vamos desvendar uns mistérios aí sobre ganache. Finalmente, acho que vocês vão até parar de me perguntar sobre isso depois da live de hoje, viu? Vamos ver. De onde é essa doma? Essa doma é da Pit Stop Domas. É de lá, eu gosto muito das domas de lá. É de, se eu não me engano, eles são de Curitiba. Gente, qualidade muito boa das domas lá, eu gostei muito. Eu comprei pela internet, muito boa, viu? Eu tenho um avental que combina com ela e tem uma faixinha também. Bem bonitinho. Duas pessoas perguntaram da doma. Já falei, é da Pit Stop Domas. Dá uma olhadinha depois lá no Instagram deles, tá bom? Vamos esperar uns minutinhos, são 7h03. Quando for 7h05 eu começo a falar. Ó, eu vou passar uma receitinha pra vocês no final. Eu vou passar não, né? Eu vou colocar lá no grupo do Telegram, tá? Mas a gente vai fazer aqui uma ganache, eu vou fazer uma ganache ao vivo com vocês. Mas eu já trouxe aqui 3 pontos diferentes pra ficar mais explicado, assim, pra vocês entenderem um pouco melhor. Essa aula, ela é uma aula bem técnica, então ela é realmente pra vocês entenderem os pontos e como que funciona e tudo mais, tá? Então, hoje vai ser 150, hein? Nossa, será que a gente chega? Putz, eu ia ficar muito feliz. Eu ia surtar que nem eu surtei ontem, né? Mas ia ser muito legal. Mas eu já fico feliz porque tem bastante gente aqui. Eu sei que o conteúdo vai ajudar muita gente. Oiê, conheci você ontem, já estou o quê? Já estou encantada com o seu ensinamento. Obrigada! Ai, deixa eu ver o nome aqui que eu não vi. Obrigado, Recheios... Renata, né? Recheios Gourmet, Renata Silva. Obrigado, Renata. Que bom que você tá aqui, que bom que você tá gostando, tá? Vamos lá. Então, como eu disse, a receita vai ficar salva no Telegram. Então, se alguém puder escrever aí, ó, receita no Telegram. Já coloca que depois eu vou colocar no final a receita pra todo mundo. Porque eu sei que o pessoal vai entrando, vai perguntando, cadê a receita? Como que fez isso? Como fez aquilo? Mas calma, é super importante que vocês... prestem atenção no que eu vou falar para vocês entenderem, tá? Para vocês não ficarem confusos. Você vai falar da proporção para a cobertura? Vou. Tanto no materialzinho que eu preparei, que na verdade a Júlia preparou para vocês. Júlia, não sei se você tá por aí, mas já quero te agradecer por toda a ajuda aí que você tá me dando. A Júlia que tá fazendo as artes aqui do Instagram, ela tá me ajudando muito. Então... ela tá mexendo com essa parte de designer aí pra mim. E aí ela fez um material PDF maravilhoso, super bacana, né? Com o resuminho aqui do que eu vou falar, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, pra vocês... tem alguma dúvida? Esqueceu aquilo que eu falei? Volta lá no materialzinho que eu preparei. O da aula de ontem já tá no Telegram, então é só vocês entrarem lá no Telegram que tem os arquivos e tal, tudo certinho, beleza? Deixa eu pegar aqui... Alguém escreveu aqui pra mim, eu queria fixar esse comentário. Receita no Telegram. Isso aí, obrigado, Belly.nep. Já ela escreveu aqui, receita no Telegram. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar. Ganache é uma das coisas assim... Ganaches e brigadeiros são as melhores coisas que a gente tem pra se trabalhar na confeitaria, dentro de bolos, dentro de bombons, dentro de tortas, dentro do que for, gente. Ganache é muito versátil, é uma coisa muito bacana de se trabalhar. A validade é uma das melhores coisas que tem, né? Tipo, na ganache é muito boa a validade. Então, chocolate, creme de leite, dura muito tempo, pode ser congelado, não açucara, você pode saborizar, você pode... fazer tipo como se fosse infusão, que nem a gente faz em chá. Você pode fazer dentro de uma ganache, você pode saborizar com fruta, não fruta fresca, né? Mas geleias, compotas, pasta saborizante, suco da fruta,
Você pode saborizar assim de N maneiras as ganaches, com especiarias, enfim, tem muitas formas aí da gente estar saborizando ganache. E aí, o que acontece? A gente tem vários pontos diferentes que a gente pode estar trabalhando ganache, e isso é uma coisa extremamente particular de cada um. Eu gosto de um ponto, você às vezes gosta de outro dentro do seu bolo, dentro do seu bombom, dentro, enfim, daquilo que você for trabalhar. Cada um às vezes acha que um ponto é melhor do que o outro para trabalhar dentro do bolo. Mas uma coisa é verdade, dentro do bolo a gente não pode trabalhar com ganaches muito líquidas, com cremes muito moles, tá? Porque o que acontece? Lembra que quando a gente constrói um bolo, a gente pensa em toda uma estrutura para o bolo. Então tem lá a nossa massa correta, na espessura correta, tem o tanto de calda que a gente usa para molhar, tem a cinta de contenção que a gente faz. Então assim, se você trabalhar com recheios dentro do seu bolo, principalmente ganaches muito moles, você pode ter um problema aí grave de estrutura, né? Então assim, não vai adiantar você fazer uma massa perfeita na espessura correta, uma cinta perfeita, maravilhosa, firminha, e você ramelar ali na espessura, na quantidade de creme de leite que você adicionou, por exemplo, na sua ganache, no ponto da sua ganache, você fazer uma ganache mole demais, porque o seu bolo vai fazer isso aqui, ó, no transporte. Então assim, por mais que tenha cinta, não vai aguentar, isso daí vai ser realmente muito complicado. Então é por isso que é super importante a gente falar de ponto. E quando a gente vai falar de ponto em ganache, vamos começar falando das formas de fazer ganache. O que é ganache? Ganache é uma mistura de chocolate com algum líquido. Então a gente tem ganache de água, ganache de leite, ganache de suco, ganache de creme de leite só. Tem ganache de tudo que é coisa. Dá pra fazer ganache com água, dá pra fazer com leite, tudo isso vai ser uma ganache. Então misturou com chocolate, isso vai ser uma ganache, virou uma ganache, tá? O que vai mudar? O tanto que é líquido e o tanto que tem de gordura, tá? As receitas que eu passei aqui, que eu coloquei lá no materialzinho pra vocês, elas são todas feitas com esse creme de leite, tá? Então aqui é um creme de leite com 17% de gordura UHT, que é o famoso creme de leite de caixinha, tá? Eu compro ele em embalagem grande, food service, porque eu uso muito, então pra mim vale mais a pena o preço, tá? Mas é só por isso. É o mesmo conteúdo do de caixinha que a gente encontra no mercado. Gosto muito da Italac, por sinal, pra mim é um ótimo creme de leite, a manteiga é muito boa, o leite condensado também eu gosto muito, tá? Então todas as receitas que eu passei aqui, elas são baseadas nesse creme de leite, tá? O que acontece quando a gente fala de creme de leite? A gente vai ter algumas opções aí. Então aí a gente tem o creme de leite fresco, que é aquele de garrafinha, que vende no mercado e ele sempre tá na geladeira, tá? O creme de leite o fresco, ele tá sempre na geladeira. Ele vende numa garrafinha, é bem caro, um meio litro assim, normalmente ele custa em torno de 15 até 20 reais, mais ou menos é o que a gente acha. Então assim, é bem caro. Por isso que eu nem coloco a proporção dele baseado no creme de leite fresco, porque é muito caro, a gente não vai fazer. Por que eu vou utilizar do creme de leite fresco, que é mais caro, por exemplo, pra mim, tá? Às vezes na região que você mora, ele é mais barato, você tem um fácil acesso melhor do que eu não tenho. O meu acesso a ele é no mercado e eu acho um absurdo de caro, tá? Então, por que eu vou utilizar uma coisa mais cara, falando de custo-benefício, sendo que o creme de leite de caixinha ele vai fazer a mesma função pra mim, tá? Então, por essa razão, eu troco, todas as minhas receitas são baseadas em creme de leite de caixinha. O creme de leite de lata é aquele que tem o soro. O que acontece com ele? Primeira coisa, o creme de leite fresco, a gente pode ferver ele, pode fazer infusão, ele pode bater chantilly, ele pode servir, você pode cozinhar ele por um bom tempo para fazer algum tipo de creme. Então, por exemplo, o creme brulee a gente faz com creme de leite fresco. Base de sorvete, que é a base do creme anglais, que é um creme conhecido na confeitaria, a gente faz com creme de leite fresco, que normalmente é a base de sorvete que a gente usa, que vai gemas e tudo mais. Então, esses preparos a gente utiliza o creme de leite fresco, porque ele pode ferver, ele pode ficar lá um tempão, ele pode cozinhar e tudo mais.
Agora, o creme de leite de caixinha, que é esse daqui, ele pode também ferver, tá? Só que o que acontece, não é ferver, na verdade, ele pode esquentar. Você não vai ferver ele como você ferve o creme de leite fresco, tá? Porque acontece, ele pode talhar se você ferver ele por muito tempo. Então, assim, esquentar você pode, esquentar no micro-ondas, esquentar na boca do fogão. Você pode fazer isso, dá certo, não tem problema, tá? Mas não ferve ele, porque aí isso pode dar uma textura esquisita dentro da sua ganache. Eu nem costumo ferver. Você esquentou ele por 30 segundos no micro-ondas, é o suficiente para você utilizar ele numa ganache, tá bom? Agora, o creme de leite de lata, o que acontece? O creme de leite de lata, ele vem com soro, né? E o certo de se usar o creme de leite de lata é a gente misturar aquele soro, tá? A minha mãe fazia muito isso, ela sempre falava, vai, vira a lata, na hora que você desvirar ela, né, do jeito que ela fica no armário, aí você vira assim, o soro tá todo lá, você abre com o abridor e aí você joga fora aquele soro. Só que assim, a gente perde pra caramba fazendo isso e aquele soro tá lá, ele pode simplesmente ser misturado no creme de leite e a gente utilizar. Mas o que acontece? O creme de leite de lata não é bacana ferver, tá? Não dá certo ferver ele realmente talha, tem uma separação ali bem grande nele e não é muito bacana. Eu não utilizo muito de lata porque o de caixinha é um fácil acesso bem melhor, então eu prefiro utilizar o creme de leite de caixinha de todos, né? Creme de leite de fresco a gente utiliza mais para preparações que realmente pedem o creme de leite fresco. É uma preparação que só dá pra fazer com ele, então eu vou utilizar ele. Aí, vamos falar um pouquinho do creme de leite de caixinha e, né, cada um deles tem a proporção de gordura diferente um do outro. Então, esse daqui que eu tô utilizando, ele tem 17% de gordura. Gente, a porcentagem de gordura, ela influencia muito no resultado da nossa ganache, tá? Eu deixei lá bem explicadinho pra vocês entenderem, pra ser mais fácil, tá? Porque isso influencia muito no resultado da ganache. O que vai influenciar na minha ganache ser mais firme, mais molinha, ou mais um ponto de calda, ou ela vai ser mais cremosa? O que vai influenciar? Duas coisas: quantidade de líquido que eu tenho nessa receita e quantidade de sólidos de cacau que eu tô utilizando nessa receita. E aí, vamos falar um pouquinho mais do creme de leite, tá? O creme de leite de caixinha tem algumas marcas que já tem uma linha food service, se eu não me engano, que é da Nestlé, ele tem 25% de gordura, se eu não estou errada, é 23 ou 25, alguma coisa assim. Ele tem uma porcentagem maior de gordura, então quando o creme, aquilo que a gente está utilizando, tem mais gordura, a gente vai colocar menos dele. Digamos que eu quero uma consistência firme, tá? Eu vou tentar ser clara com vocês, mas caso vocês não estejam entendendo o que eu falo, é só vocês me pedirem e eu repito aqui. Eu vou tentar ficar de olho aí nos comentários, tá bom? Porque esse tema é bem complexo, essa questão de porcentagens, gordura, sólido de cacau, tem um monte de coisa. Então, às vezes, se ficar confuso, vocês me falam e eu vou tentando ser o mais clara possível, tá bom? A caixinha tem 20%, creme de leite CGL, esse eu não conheço, pelo menos aqui em São Paulo eu não conheço esse, tem 20% de gordura. Tá sempre aqui embaixo, ó gente, esse aqui tá 17, é sempre na parte de baixo que tá escrito a porcentagem de gordura. Então, o que acontece com o creme de leite? Tem algumas marcas, por exemplo, a Piracanjuba tem uma linha de creme de leite que chama Piracanjuba Gourmet. Ele tem 30% ou 35% de gordura. Então, é um creme de leite mais gordo. Quer dizer que se eu quiser uma textura de ganache firme, eu vou utilizar menos desse creme de leite, tá? Porque ele tem mais gordura. E mais gordura vai deixar minha ganache mais fluida, minha massa mais molinha, tá bom? Então, aí, por exemplo, do chocolate meio amargo para o chocolate ao leite, muda? Muda. Por quê? Porque o chocolate meio amargo, e meio amargo a gente fala acima de 50% de cacau, ele tem uma porcentagem muito maior do que o ao leite de sólidos de cacau. E os sólidos do cacau é o que faz ele ser duro, é o que faz ele ser firme, tá? Então, por essa razão, a gente vai ter resultados diferentes também na nossa ganache. Então, por exemplo, o chocolate branco, ele não tem, ele tem manteiga de cacau, tá? Por isso que ele é branco, ele tem só manteiga de cacau, ele leva manteiga de cacau.
O ao leite e o meio amargo, ele já tem sólidos do cacau, ele tem aquela massa do cacau nele. Então é um resultado diferente. Chocolate branco é manteiga de cacau, gordura, em alguns tem gordura hidrogenada também misturado. Quer dizer, na verdade tem gordura hidrogenada mesmo no Nobre, mas é uma quantidade pequena, depende da marca, tá? A Calebu eu sei que não tem, é realmente só manteiga de cacau. Mas as outras marcas, a maioria tem uma porcentagem, mesmo que pequena, de gordura hidrogenada, tá? E aqui vale lembrar que eu estou falando de chocolate Nobre, tá? Não tô falando de chocolate fracionado. Fracionado é aquele que tem gordura hidrogenada, tá bom? Então vai ter diferença também em relação ao chocolate fracionado. E aí o que que acontece? O branco ele tem manteiga de cacau, então ele é um chocolate bem mais mole. Quando você faz uma ganache, quando você faz uma preparação, ele tem bem mais gordura, porque ele não tem o sólido do cacau que nem o outro chocolate, ele não tem a massa do cacau. O chocolate meio amargo e o chocolate ao leite, eles já têm a massa do cacau. Então, quanto maior a porcentagem de cacau, quanto mais amargo ele for, ele vai ser mais duro. Então, a minha massa da trufa ali, da ganache que eu fiz, vai ser mais dura. Lembrando que trufa e ganache é a mesma coisa, só que trufa a gente faz enroladinha, ou a gente faz naquela casquinha de chocolate, né? Então, se eu falar trufa ou ganache, eu tô falando da mesma coisa, tá? Só pra vocês não ficarem confusos. E aí, eu trouxe aqui alguns pontos pra mostrar pra vocês. Então, se eu quero uma ganache mais mole, vamos colocar aqui que eu tô trabalhando com chocolate meio amargo. Se eu quero uma ganache mais mole pra esse meu chocolate, eu vou colocar mais creme de leite. Então, eu vou fazer uma parte de chocolate e vou colocar uma quantidade maior de creme de leite para que ela fique mais macia. Por quê? Ele é um chocolate que tem massa de cacau, então ele vai ser mais firme. Se eu quero uma ganache bem durinha, bem durinha, bem durinha, eu vou colocar um pouquinho de creme de leite, eu vou colocar uma quantidade bem menor. Então, sempre que você pegar uma ganache, ganache a gente não perde. Tipo assim, ai Gabi, eu fiz uma ganache, mas ela ficou dura demais, e agora? Ah, que ponto você queria? Ah, eu queria um ponto mais mole para rechear. Coloca mais creme de leite. Ponto. Ah, Gabi, minha ganache ficou mole demais, eu pus muito creme de leite. Como que eu conserto? Coloca mais chocolate, tá? Lembrando que é muito bom a gente trabalhar na mesma temperatura as coisas que a gente vai adicionar na nossa ganache, tá? Então, por exemplo, antes de eu misturar qualquer tipo de saborizante na minha ganache, o que a gente vai fazer? Você derreteu lá o seu chocolate, e eu vou fazer isso. Você derreteu o chocolate e aí você pega o seu creme de leite para você misturar e fazer disso uma ganache. Esses dois componentes, para você misturar melhor, para não ter um choque térmico ali, ficar difícil de você misturar e tudo mais, o que você vai fazer? Você vai esquentar um pouquinho o creme de leite para ele chegar numa temperatura mais parecida com a temperatura que está no chocolate. Eu recebo muita mensagem tipo, ai Gabi, minha ganache tá dura demais, eu não consigo trabalhar com ela. É muito simples, gente, pega ela, aquece no micro-ondas de 10 em 10 segundos até que ela fique numa textura que você consegue trabalhar. Até que ela fique numa textura que você consegue cobrir o seu bolo, por exemplo, ou fazer a cinta de contenção, por exemplo. Então, é só você pegar, coloca um pouquinho no micro-ondas, endureceu, é lógico que ela vai endurecer, gente, é chocolate, ele vai endurecer, isso vai acontecer. Então, você simplesmente pega a sua ganache lá pronta, que tá dura, firme, que nem pedra, e aí você coloca ela um pouquinho mais no micro-ondas, tá? Aí, por exemplo, ai Gabi, minha ganache tá mole demais e eu tô com pressa, eu preciso rechear meu bolo agora. Tem que ser agora, eu não posso esperar mais, eu tô atrasada, eu me atrasei, me enrolei aqui com as encomendas, tá? O que você vai fazer? Você preparou uma ganache, você tem pressa que ela fique boa, O que acontece no processo da ganache? O chocolate, ele começa a cristalizar. Conforme ele vai esfriando, ele vai cristalizando. Conforme ele cristaliza, ele muda a textura. Então, uma ganache que você fez na temperatura ambiente, pra mim pode ser uma e pra você a temperatura ambiente pode ser outra. Então, quando a gente fala de temperatura ambiente, a gente tá falando aí de 19, 20, mais 20 graus, 23 graus mais ou menos. Digamos que seja a temperatura ambiente aqui de São Paulo, tá? Quando a gente trabalha com essa temperatura, se tá muito calor o dia, se tá tipo 35 graus, você não vai conseguir que a sua ganache chegue na textura correta, deixando ela pro lado de fora. Você vai ter que colocar ela na geladeira, tá? Pra você realmente conseguir alcançar essa cristalização do chocolate que se dá depois de um tempo, quando ele começa a esfriar, quando ele começa a gelar,
tá? Então isso você vai ter que colocar na geladeira. E se você tá com pressa, pra ela não virar pedra, ficar dura e você não conseguir trabalhar com ela, o que você vai fazer? Você fez a sua ganache, ela tá lá, molenga e tudo mais. Aliás, vamos fazer? Eu vou fazer a ganache pra vocês e aí depois eu vou mostrar os pontos aqui de cada uma delas que eu fiz hoje à tarde. Fiz hoje de manhã, na verdade. Deixei todas elas prontas aqui, em temperatura ambiente. Eu coloquei na geladeira um pouco, depois eu tirei e pra eu mostrar realmente os pontos pra vocês e como que eu gosto de trabalhar, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho chocolate ao leite nobre. Tem 200 gramas aqui de chocolate, tá? Eu vou mostrar pra vocês de duas... eu vou mostrar como que eu vou fazendo, como que eu vou dosando. Então aqui eu coloquei o mínimo de creme de leite, bem pouquinho de creme de leite mesmo. E aí eu vou ir colocando na minha ganache pra vocês verem a mudança de ponto e como ela acontece, tá bom? Então vamos esquentar. Chocolate de preferência para tigelas de plástico, aquele plástico que pode ir pro micro-ondas, tá? Por quê? O vidro, ele esquenta muito, tá? Eu vou esquentar aqui essa quantidade, mas é pequenininha, então tudo bem. Mas quando você for fazer grandes quantidades, dê preferência para uma tigelinha de plástico que pode ir pro micro-ondas, porque ela não superaquece. Se ela superaquecer, o vidro superaquece. Então ele pode queimar o seu chocolate, tá bom? Então toma cuidado com isso. Aqui eu vou de 30 em 30 segundos, tá? Então vou colocar aqui no micro. 30 segundinhos, mexe, 30 segundinhos, mexe mais um pouco. Até aqui vocês estão entendendo? Eu tô conseguindo ser clara porque é um tema complexo, a gente tem que falar sobre muitas coisas, então espero que vocês estejam me entendendo. Deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui. Você coloca as quantidades no grupo do Telegram. Sim, tá? Gente, o destaque tá aqui, ó. Tá bem aqui, receita salva no Telegram, tá fixado, isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Cheguei agora, não vi se eu poderia falar sobre as proporções. Eu tô falando ainda sobre as proporções, tá? Gente, eu só não desativo os comentários, senão eu não consigo ver as dúvidas de vocês. Então, aqui, ó, vou deixar aqui mais pertinho pra vocês conseguirem ver, tá? Mas por enquanto eu não fiz nada, então eu só tô aquecendo o chocolate. Tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Gabi, o chocolate Harold Top é bom? Não, ele não é. Assim, na minha opinião, ele não é um bom chocolate, tá? A linha top da Harold é a linha fracionada, tá? Então, assim, eu não gosto do chocolate, mesmo fracionado, o da Cical é bem melhor. Tipo, ele tem um sabor de... E eu prefiro sempre o meio amargo, nunca ao leite, pra ver se ele tem um sabor um pouquinho melhor. E eu só uso chocolate fracionado pra cinta de ganache, pra bolo de pasta americana, tá? Normalmente eu só utilizo para bolos de pasta americana, porque a gente precisa de um acabamento bem firme, de um acabamento bem durinho, sempre meio amargo. Cinta eu sempre faço com chocolate meio amargo ou blend, que é aquela mistura do ao leite com o meio amargo, tá? Para quem não sabe, o chocolate blend ele tem essa mistura de ao leite com meio amargo, é só isso. E chocolate fracionado a gente utiliza para isso e para algumas decorações que dá mais certo fazer com ele. Então tem algumas coisinhas que a gente faz, alguns acabamentos dentro do nosso bolo, que a gente utiliza o chocolate fracionado, que dá mais certo, mas é pra decorar, tá, gente? Nunca pra recheio, nunca pra uma massa de brigadeiro, nunca pra coisas que o cliente vai comer assim, sabe? Com gosto, aquela coisa trufa, nem pensar, sabe? Não é bacana, não tem um sabor legal. Vale mais a pena você fazer as continhas direitinho do quanto vai custar e colocar um chocolate nobre do que colocar um chocolate fracionado para o seu cliente comer. É capaz de você perca o cliente, tá? Como saber se o chocolate é fracionado? Chocolate fracionado, na embalagem, vem escrito assim, cobertura, sabor, chocolate. Cobertura, sabor, não sei o que, cobertura, tá sempre escrito cobertura. E se você tiver dúvida, pergunta para qualquer atendente em qualquer loja de confeitaria, eles têm que ser capazes de falar para você, olha, esse chocolate é fracionado, esse daqui é nobre. Então, sempre isso, tá? Nunca, eu não gosto, eu não trabalho com chocolate fracionado para mais nada, a não ser blindagem de bolo, de pasta americana.
e para algumas decorações. O chocolate aqui no Brasil, a embalagem, por exemplo, da Cical, ela não vem descrita. Eu gosto muito da Cical, eu utilizo muito, tá? Ela não vem descrita a exata porcentagem de cacau que tem na embalagem. Então, a linha normal, a linha Gold deles, não vem descrita a porcentagem, mas a linha Seleção já vem a porcentagem de cacau. Então, às vezes você tem uma receita que descreve exatamente a porcentagem de cacau que ela está utilizando ali. E se mudar, se por exemplo, Gabi, eu peguei uma receita na internet de ganache meio amargo. A receita da meio amargo, se você fizer com ao leite, ela vai ter alteração, porque o meio amargo tem mais sólidos de cacau. Então você vai ter que mexer na proporção, no balanceamento dessa receita, tá? Então, quando vocês forem comprar um chocolate, vocês sempre vão ter que dar uma testada antes. Porque o que acontece? De marca para marca isso muda, de lote para lote isso acaba que muda um pouco, infelizmente muda. Eu já peguei, eu fiz a mesma proporção, a mesma receita que eu sempre fiz. Um lote, às vezes, ele tá um pouquinho diferente, tá? Às vezes é pouca coisa, tá, gente? Mas normalmente, de marca para marca, a gente vai ter uma diferença aí da quantidade de creme de leite que tem que usar. Na mesma marca, a gente consegue manter um padrão. Às vezes você precisa ajustar uma coisinha ou outra. E de acordo com a temperatura ambiente também, você vai ter que, às vezes, mexer um pouquinho mais. Às vezes você tá num lugar muito frio, você vai ter que colocar um pouquinho mais de creme de leite naquela ganache para ela ficar numa textura gostosa de comer, tá? Lembrando que aqui eu tô falando de colocar dentro de um bolo, tá? Principalmente. Outros pontos, é só a gente diminuindo. Gabi, eu quero uma trufa para enrolar. Eu quero enrolar uma massa de trufa, então você vai colocar menos creme de leite nessa trufa, tá? Conhaque, o Telegram tem um link lá na bio, tá, gente? Gabi, você saboriza tipo essência? A essência a gente pode colocar, mas a essência, normalmente, assim, ela não dá um sabor tão forte quanto um outro tipo de saborizante. Eu até trouxe aqui uma pastinha que eu tenho de maracujá, tirei do freezer, tava congelado esse aqui, que eu vou saborizar uma das minhas ganaches brancas aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês entenderem. E aqui eu tenho, então, o meu chocolate completamente derretido, tá? É importante que você não passe o chocolate mais do que 40 graus. Eu não gosto de passar ele mais do que 40 graus. Ó, o meu aqui tá 35. Porque senão você corre o risco de queimar. Acima de 50 graus o seu chocolate queima. Então, vai fazer o chocolate, pega, esquenta, mexe, lembra de mexer, mais 30 segundos mexe, pra ele não superaquecer, tá? E aqui eu tenho uma quantidade bem pequenininha de creme de leite. O que eu vou fazer? Eu vou esquentar esse creme de leite. 30 segundinhos também. Ai, caraca, coloquei um... 30 segundos, opa. 30 segundos, eu vou colocar aqui, opa, meu coquinho soltou, não rolou, vou ficar de coquinho. Peraí, deixa eu prender aqui. Como eu vou saborizar com fruta fresca, não, tá? Não rola. A não ser que seja suco, tá? Suco da fruta vai ser outra coisa. Eu acho que eu esquentei muito. Esquentei. Foi até muito. Mas tudo bem, ó. Ó, aqui eu esquentei já o creme de leite. Vocês conseguem ver a fumacinha que tá passando aqui? Ó, o creme de leite aqui tá quentinho, tá? Fruta fresca, morango, por exemplo, você não saboriza a ganache com isso, porque o morango vai começar a soltar água, ele vai mexer em toda a estrutura, tá bom? Ganache pode ficar fora da geladeira, se não for usar? Pode, mas depende quanto tempo você quer deixar ela fora da geladeira. Lembrando que ela tem creme de leite, uma hora ou outra, você não pode deixar ela pra sempre fora da geladeira, tá? Você, por exemplo, eu vou usar... Gabi, eu quero fazer uma ganache, eu vou usar ela só amanhã. Aí tudo bem, tipo, faz hoje, agora, amanhã você utiliza ela sem problema nenhum, tá? Mas você não pode deixar 30 dias fora da geladeira, ela vai estragar uma hora ou outra, lembrando que tem creme de leite ali, então vai estragar, tá bom? Posso aquecer o chocolate e o creme de leite juntos? Pode, até pode fazer isso, mas é melhor você fazer separado, tá? Porque pode ser que o seu chocolate não derreta direito. Aí, se ele não... Às vezes, a gente pega alguns lotes do chocolate que ele não tá muito fluido. Fluido é isso daqui, ó. O quanto que ele escorre, tá vendo?
Às vezes a gente compra chocolate e ele tá pastoso, ele tá uma pasta. Muito provavelmente é um problema no lote do chocolate ou ele foi armazenado de forma errada, tá? Na loja mesmo, enfim. Então, chocolate branco costuma dar mais esse problema, às vezes ele vem muito pastoso. Na Páscoa desse ano eu penei pra temperar meu chocolate, porque ele tava muito pastoso, o lote tava muito ruim, muito ruim. E como eu compro aquelas caixas de 10 quilos, nossa, eu sofri demais com o chocolate esse ano, foi um saco pra temperar, gastei muita manteiga de cacau pra alisar ele. Uma outra dica, né? Quando seu chocolate estiver muito duro, pastoso, esse ponto que eu falei mesmo, se você derrete manteiga de cacau e adiciona nele, você consegue ir deixando ele mais fluido para trabalhar, tá? Você não pode adicionar muito, né? Se ele estiver pastoso demais, às vezes não dá para utilizar para tipo temperar, mas dá para você utilizar para uma ganache, por exemplo, tá? Você coloca os dois para depois misturar. Isso, eu fiz o que aqui? Eu aqueci os dois, o chocolate e o creme de leite. Eu aqueci os dois, deixei ele numa temperatura parecida, né? O creme de leite deve estar uns 30 graus, isso, 30, 35 graus aqui o creme de leite. E o chocolate, ele já tá baixando, tá 33. A gente coloca ele assim, por quê? Pra evitar o choque térmico, pra você misturar ele melhor, porque senão se você vem com chocolate, com o creme de leite frio ou gelado, direto no seu chocolate, ele pode fazer pequenos pedacinhos, ele vai endurecer o chocolate. Então, lembra que o chocolate ele passa por um processo de cristalização, então quanto mais frio vai ficando, ele vai enrijecendo, ele vai ficando mais duro, tá? Mesmo sem temperar, ele vai endurecendo, tá? Então, na hora que você vier aqui jogar o creme de leite no seu chocolate, ele pode endurecer e fazer pequenos pedacinhos. Você não vai ter uma ganache completamente lisinha, brilhante, bonita, maravilhosa, entendeu? O creme de leite mais consistente altera a minha ganache? Sim, eu falei isso bem no comecinho. O creme de leite, o de caixinha, ele tem uma consistência. O creme de leite fresco, ele tem outra consistência, ele é bem mais líquido, ele é quase um leite, assim, um pouquinho mais grosso que o leite. Então, assim, isso com certeza vai alterar no seu resultado final, tá? Assim como se você vier com uma água na sua ganache, você vai ter um resultado. Se você vier com um suco de maracujá concentrado, por exemplo, que ele é bem líquido, você vai ter um resultado diferente. Então, tudo isso altera no seu resultado final. Por isso que a gente tem sempre que testar. O que eu fiz? Eu deixei bases pra vocês e vocês vão testar na casa de vocês. E aí vocês vão ver. Ah, Gabi, eu não gostei dessa textura aqui, eu quero ela um pouquinho mais firme. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um pouquinho mais de chocolate. Ah, Gabi, essa textura aqui que você fez, ela tá muito dura pra mim. Então, o que você vai fazer? Colocar um pouquinho mais de creme de leite. Você vai testando e vai anotando, gente. Faz isso e anotem, porque aí vocês nunca vão errar. Eu vou testar hoje a ganache branca. Testa lá, coloca um pouquinho de creme de leite. Como que eu sei, Gabi, se o ponto dela tá bom? Você vai fazer, você vai colocar na geladeira. Você tá com pressa. Você quer ver? Você vai, coloca na geladeira, mistura, 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 mistura. De 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, dependendo da quantidade, você vem de 5 em 5 minutos, tá? Você coloca lá na geladeira, mistura, mistura, mistura. Põe ela lá de novo. Aí daqui 5 minutos você vai lá, mistura, mistura, mistura. Em 10, 20 minutinhos você vai saber a consistência correta que a sua ganache vai ter, tá? Então dessa forma você pode fazer testes pra chegar na receita ideal pra você, entendeu? Eu quero dessa ganache aqui fazer pra bolo de pote. Tem que ser um creme mais mole, não pode ser um creme muito duro, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então aqui eu tenho meu creme de leite, uma quantidade bem pequenininha, e eu vou jogar ele aqui no meu chocolate, tá? E aí a gente vai misturar, simplesmente misturar. Se ele tá duro, se ele tá frio, esse processo de misturar fica muito difícil. E aí tem muita gente que acha que deu errado. Ai, que droga, Gabi, deu errado a minha ganache na hora que eu joguei endureceu. Gente, é normal, esse é o processo de uma ganache, tá? Ela endurece e aí você tem que continuar mexendo e ela chega em uma temperatura, ela chega em um ponto que você vai ter um resultado bacana. Ó,
Aqui, para 200 gramas de chocolate, eu vou falar de proporção só para vocês saberem, para vocês entenderem, mas depois na apostila vai ter mais explicado. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que é muito, muito interessante e acontece muito com chocolate branco, tá? Aqui eu tenho uma ganache, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu mostrar bem de perto, aqui ó. Ó, é uma ganache que tá super firme. Aqui tem 30 gramas, eu coloquei só 30 gramas de creme de leite pra mostrar pra vocês exatamente o que acontece aqui, tá? Ó, é uma ganache, esse ponto aqui a gente já poderia enrolar, tá? Não agora, né? Ele tem que esperar esfriar, mas nesse ponto aqui, quando ela fica bem firme desse jeito, logo que eu misturei, é um ponto de enrolar, tá? Isso aqui vai dar pra enrolar nessa textura, nesse ponto aqui. É uma ganache para cordão, para blindagem, porque ela tem bem pouquinho de creme de leite para uma quantidade maior de chocolate, tá? Então aqui eu tenho esse ponto. Só que o que acontece, e eu tô vendo isso, não sei se na tela vocês conseguem enxergar isso direitinho como eu tô vendo. Esse chocolate é nobre, sim. Separou a gordura. O que acontece? Por que separa a gordura? A gordura separa por duas razões. Ou porque eu coloquei aqui o creme de leite frio e na hora que eu coloquei ele deu um choque térmico e tem essa separação de gordura, ou porque falta eu adicionar gordura aqui, ou porque falta eu mexer. Às vezes só falta você mexer. Então quando você fizer uma ganache branca, isso acontece muito na ganache branca, você não perdeu a sua ganache porque ele fez aquela poça de gordura horrorosa em cima. Simplesmente você vai pegar e vai processar ela no processador ou no liquidificador. Ou então, essa ganache pode estar precisando de um tantinho a mais de gordura. Um pouquinho mais que você adicione ali, um pouquinho mais de creme de leite. Às vezes você coloca tipo 10 gramas a mais, já dá um resultado diferente. Eu vou fazer isso, eu tenho aqui a balança, ó. Até trouxe a balancinha para pesar. Falei pra vocês que aqui eu tinha adicionado 30 gramas de creme de leite na minha ganache. Eu quero que vocês olhem bem aqui como que ela tá. Vocês conseguem ver que ela não tá lisa, uniforme, completamente bonita? Tá vendo que ela não tá, tipo, nossa, Gabi, que ganache brilhante. Não, ela tá separando, ó. Tá vendo, ó? Separa a gordura. Então, ó, ela não tá como deveria ficar. Eu vou experimentar aqui, fazer um teste. Vou colocar mais 10 gramas de creme de leite. Lembrando que agora que eu já fiz a ganache, já misturei, eu posso vir com o creme de leite frio, tá? Porque agora eu já misturei, ela já tá numa temperatura que ela vai aceitar, ele não vai endurecer. Então, ó, eu vou pôr aqui 10 gramas de creme de leite. Ó, um tantinho de nada. E eu vou misturar aqui. Ó, aqui bem pouquinho. Eu só vou misturar. Gente, é absurda a diferença. Tem 10 gramas a mais aqui. Olha isso aqui. Ó. Ó. Olha como ela é brilhante, olha como ela é elástica, olha como ela tá completamente homogeneizada, como ela tá completamente lisinha, ó, e mesmo assim é um ponto, e esse ponto aqui continua sendo um ponto ótimo pra eu simplesmente pegar essa ganache. Gente, caiu aqui, ó, deu uma falha na conexão, tá todo mundo aí? Vou esperar um pouquinho porque o meu deu uma caidinha aqui. Deixa eu ver. Gente, tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Manda um joinha aí só pra eu saber, porque caiu aqui, apareceu pra mim. Falha na conexão. Todo mundo? Acho que sim, né? Voltou? Então, ó, vocês conseguem ver a diferença daquela ganache que eu fiz, né? Quer dizer, antes do creme de leite e depois de mais 10 graminhas de creme de leite. Às vezes, você só precisa de bem pouquinho pra você consertar a ganache, entendeu? Então, ó... Vou mostrar de novo aqui caso tenha falhado. Olha isso daqui. Uma ganache completamente brilhante, uma ganache completamente lisa. E nesse ponto aqui, eu já posso, por exemplo, cobrir o meu bolo, que eu vou ter uma consistência bem firme, tá? Isso daqui que eu fiz é uma consistência super firme pra cobrir bolo. Ela vai ficar sequinha, tá? Ela não vai ficar molinha. Não vai ser uma ganache muito mole. Então, a proporção que
eu utilizei aqui foi 200 gramas de chocolate para 40 gramas de creme de leite. Eu vou ter uma ganache firme, bem firme, tá? Quando ela gelar, eu tenho aqui os outros pontos, então eu vou colocar essa daqui no freezer pra gelar, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês como que ela vai ficar, qual que vai ser a textura dessa ganache aqui. Então, como eu tenho os outros pontos aqui pra já mostrar pra vocês, esse aqui eu vou pôr no freezer que eu quero mostrar como vai ficar. Gente, é impossível não sujar as mãos quando a gente mexe com chocolate, né? Mas tá bom. Vamos lá. Aqui eu trouxe mais 3 pontos pra mostrar pra vocês e chocolate, tá? Chocolate ao leite que eu tô trabalhando aqui e aqui é o chocolate branco. Sim, normal, vai ficar salva, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe 3 texturas diferentes. Essa textura aqui é a primeira, ó, é uma ganache bem firme. Então eu vou mostrar pra vocês como que ela fica. Esse ponto aqui que eu fiz, lembrando que aqui eu tô trabalhando todos chocolate ao leite. Nesse ponto que ela tá aqui, que vocês vão ter ali na apostila, ó, que vocês vão ter lá no PDF que a gente fez, esse ponto é o ponto que eu gosto pra rechear bolo, tá? Quando ela tá nessa textura, ó, ela não cai, tá vendo, ó? Ela é uma ganache firme, ela é uma ganache bem estruturada, mas ela é cremosa, tá vendo? Ó, eu não tenho dificuldade pra passar minha colher aqui, ela não tá difícil, imagina você cortando isso no bolo. Então, pra mim, essa textura aqui é a textura perfeita pra eu trabalhar dentro de um bolo, tá? Eu gosto muito dessa textura, porque eu sei que dentro do meu bolo eu vou ter uma ganache cremosa, saborosa, sem ser dura demais e sem ser mole demais, tá bom? Gente, caso eu não consiga ver alguma pergunta aqui, vocês vão me perguntar depois na caixinha de perguntas, eu respondo depois, tá? Na receita tem a proporção para cada ponto. Tem esses pontos que eu trouxe aqui pra vocês, todos esses eu coloquei no PDF pra ajudar vocês, pra vocês entenderem, tá bom? Então fiquem tranquilos com isso. Quando for pra geladeira, esse ponto aqui, ele vai firmar, mas ele não vai ficar duro que nem pedra, tá? Ele não vai ficar duro que nem pedra. Lembrando que essa ganache que eu fiz aqui, eu fiz hoje cedo ela, deixei na geladeira e quando foi 2 horas antes da live eu botei ela pra fora, tá bom? O que que acontece? Aqui eu tô trabalhando com chocolate ao leite, tá? Então por isso que lá eu coloquei a proporção para chocolate ao leite e para chocolate meio amargo. Nessa proporção aqui, quando ele for pra geladeira, ele vai ficar mais duro? Vai, mas o cliente não vai comer o bolo da geladeira, ele vai comer o bolo em temperatura ambiente, tá? Eu sempre falo pro meu cliente deixar o bolo dele pra fora de 1 a 2 horas antes dele comer, pro bolo conseguir chegar na temperatura ambiente, a massa tá macia e tá tudo bem saboroso, tá? Então esse daqui é o meu primeiro ponto, que é o cremoso, tá? É um ponto que eu gosto muito pra trabalhar em recheio dentro do meu bolo, eu acho que ele fica perfeito. Esse segundo ponto aqui já é um pouco mais comum as pessoas trabalharem em recheios dentro do bolo, tá? Ele é um ponto, ele é mediano, tá? Você percebe que ele cai aqui da minha colher, ele já é um ponto bem mais molinho, bem, ó, tá vendo que eu consigo já bem misturar ele, bem mais mole, tá? Então aqui eu já tenho uma proporção maior de creme de leite. Esse ponto aqui, ele é o ponto mole, tá? É o ponto que fica bacana dentro de por exemplo, um bolo de pote. Porque ele é cremoso, ele não é aquela coisa líquida, ele é aquele pra fazer no bolo piscininha, sabe? Ele é uma cobertura que vai ficar gostosa em cima de um bolo de chocolate simples, sabe? Sabe aqueles bolos simplesinhos? Você pode trabalhar com um ponto como esse aqui, tá? Que é aquela cobertura que escorre em cima de um bolo de cenoura. É uma cobertura bem molinha, tá? Esse daqui você consegue trabalhar tanto pra recheio quanto pra cobrir o seu bolo, tá? Então nesse ponto aqui você consegue trabalhar pra cobrir o bolo em volta, sabe? E também pra dentro do recheio. Então nesse ponto aqui, que é o ponto cremoso, você consegue trabalhar nos dois, tá? Esse ponto aqui, você já viu que, ó, é um ponto de calda, tá? É um ponto bem mais líquido. Ó, isso
que ele estava na geladeira o tempo todo, tá? Ó, ele é bem molinho, tá? Nesse ponto aqui, o que que acontece? Aqui eu tenho 1 para 1 de creme de leite. Exatamente a mesma quantidade de creme de leite. Eu tenho exatamente essa mesma quantidade de creme de leite. Eu tenho aqui a mesma quantidade de chocolate, tá? Então, a gente tem um ponto bem mole. Também serviria para uma cobertura de bolo, por exemplo, mas isso daqui pra mim, esse ponto já é um ponto mais pra gente trabalhar, tipo, em cima de um sorvete, pra uma sobremesa, alguma coisa que não precisa de estrutura, porque esse ponto vai desmontar, tá? O que que acontece? Esse ponto aqui, ele é mais ou menos aquele ponto do drip cake, sabe? Aquela caldinha que escorre. Só que o que acontece, eu acho que vocês perceberam isso. Quando a gente faz isso aqui, ó, tá vendo que ele cai em bloquinhos? Ele não cai completamente escorrido, porque a gente tá usando creme de leite aqui. Pra fazer o drip cake, o ideal é melhor trabalhar com leite mesmo, tá? Que ele é mais líquido, é mais mole. Ou a gente pode utilizar creme de leite fresco, que também é mais líquido, tá bom? Então aí daria certo. Também vai ter a proporção pro meio amargo. Vai, gente, no material vai ter isso sim, tá? Não dá pra cobrir, não. Olha, eu não cobriria bolo nem com esse ponto e nem com esse ponto, tá? Porque é um ponto muito mole. A não ser que você queira, tipo, só fazer uma graça, assim, jogar em cima, sabe? Só um pouquinho de chocolate, em cima, por exemplo, de um naked cake bem simples, uma caldinha mais molinha que escorre um pouquinho, esse ponto aqui daria, sem problema nenhum, tá? Mas esse ponto aqui não dá pra cobrir bolo, ele é muito mole, tá bom? E esse daqui também. E com leite vai ser a mesma proporção. Com leite você vai mexer também na proporção para fazer o drip cake. Fazer o drip cake, gente, é bem chatinho a questão de proporções. Outro dia eu posso até trazer isso para vocês, porque ele muda muito de creme de leite, água, então acaba que muda muito, não seriam exatamente as mesmas proporções, mas dá pra fazer, tá? Se o seu creme de leite estiver aí um pouquinho mais molinho, dá pra fazer. Gabi, você já fez ganache com água? Já. O que acontece da ganache com água, que eu não gosto muito, é só a questão que falta gordura, né? Dá pra fazer? Dá, ela fica lisinha, fica bonita e tudo mais. Mas o que acontece é que ela fica... pra mim, ela não une completamente como com o creme de leite, sabe? Eu acho que falta isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta... Acho que não, acho que pelo que eu vi aqui agora é isso, tá? Aí, por exemplo, se eu quisesse saborizar essa ganache, como que eu faria? Depois de pronta ela, então aquela lá que tá no meu freezer, eu colocaria essência, eu colocaria rum, eu colocaria uma pastinha de fruta, eu colocaria Nutella, tudo isso eu colocaria depois. Lá na apostilinha de vocês, no PDF, vai ter também uma proporção para vocês usarem, que vai ficar mais fácil, tá? Lembrando que pasta saborizante, você segue sempre a recomendação do fabricante, o que ele fala sobre a quantidade de pasta que você vai usar dentro do seu recheio, tá bom? Deixa eu correr aqui, que eu tô falando muito e eu não vou saborizar essa daqui de maracujá pra vocês, que eu quero que vocês vejam, tá? Aqui eu tenho uma branca, num ponto bem molinho, tá? Essa ganache branca aqui eu fiz com uma proporção também, ela seria o equivalente a essa daqui, ó. Seria mais ou menos isso, tá? O ponto delas é mais ou menos o mesmo. Eu também não utilizaria essa ganache aqui para cobrir um bolo. Ela serviria para um bolo piscininha, para um bolo de pote. Serviria perfeitamente para o recheio de um bombom. Ficaria maravilhoso como um recheio de bombom isso daqui. Recheio de ovo de Páscoa, essa proporção é ótima. E essa proporção que eu fiz aqui, ela é mais parecida com a primeira, tá? Ela é mais firme, ela não é tão molenga quanto a outra, tá? Lembrando que chocolate branco é sempre mais mole do que os outros, né? Se eu quero uma textura para ele mais firme, eu tenho que colocar menos creme de leite, mas ó, ela não cai, tá vendo? É uma textura cremosa. E aí, o que eu gosto de fazer?
eu gosto sempre de fazer o seguinte, quando eu vou saborizar e eu não sei exatamente quanto que eu vou colocar, eu sempre faço isso. Eu pego aqui a minha ganache, eu faço sempre uma ganache bem firme. Toda ganache que eu vou saborizar, eu faço isso. Eu faço uma ganache firme, que eu vou saborizar e eu não sei quanto utilizar, tá? Faço ela bem firme e com ela bem firme, eu vou adicionando a quantidade de saborizante que eu acho que eu quero aqui. Então aqui, para essa quantidade, eu vou colocar o maracujá, tá? Lembrando que aqui o meu maracujá não tá líquido, tá? É uma redução isso aqui de maracujá. Então eu bati o maracujá no liquidificador, coloquei na panela com um pouquinho de açúcar, o mínimo de açúcar, reduzi até que ele virasse uma pastinha, tá? Tudo que você adicionar aqui tem que ser meio pastoso. Se você adicionar alguma coisa líquida, então você vai ter que diminuir a quantidade de creme de leite que você colocou, porque ele vai mexer na estrutura, tá bom? Então aqui eu vou colocar 10 gramas do saborizante, não, eu coloquei 15. Coloquei 15 gramas do saborizante e eu vou mexer, tá? Porque nesse ponto, nessa quantidade, da forma que eu coloquei, ele não vai mexer com a estrutura da minha ganache, tá? Então eu vou continuar tendo uma ganache cremosa, mas sem perder o ponto. Lógico que se eu vier com toda a quantidade que tem ali, aqui eu vou mexer com a estrutura. Se você adicionar muito, aí você vai perder o ponto, tá? Mas ó, ela continua uma ganache cremosa, tá? Continua uma ganache com consistência bacana pra você colocar dentro do bolo, por exemplo. Então, quando eu vou saborizar, eu sempre faço isso. Pra não errar, eu começo com uma ganache dura, bem firme, adiciono o saborizante, coloco na minha geladeira e vejo como ela se comporta. Ah, ficou dura demais, tá dura que nem pedra, dá pra enrolar. Eu tiro ela, aqueço um pouquinho no micro-ondas, coloco um pouquinho mais de creme de leite ou da pasta saborizante. Lembrando que se você aquecer ela de novo, aquece um pouquinho a misturinha que você fez, tá? A não ser pasta saborizante, pasta industrializada, pronto, você não precisa aquecer. Mas se for geleia de fruta, qualquer tipo de compota, qualquer coisa desse tipo que você mesmo que fez, então aí você aquece um pouquinho, tá? Pra colocar na mesma temperatura, senão pode dar aquele choque térmico e aí não vai dar certo, tá? Deixa eu ver como que tá, o nosso tempo tá quase acabando. Eu queria mostrar pra vocês a ganache que a gente fez, que eu fiz com quase nada de chocolate, foi bem pouquinho, que eu falei pra vocês que era firme, ó. Ó, aqui essa do canto, ó, ela tá firme, 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 tá? Então, ela não terminou, obviamente, de gelar, mas aqui nas bordinhas eu já consigo ver que quando ela firmar, quando der o tempo dela, essa ganache aqui vai estar bem firme, tá? Então, nesse ponto, assim, a gente consegue fazer cinta, a gente consegue cobrir o bolo para fazer blindagem, tá? Essa cobertura aqui não vai ser uma cobertura molinha, gostosa e tudo mais, cremosa. Lembrando que para cobrir o bolo só, eu cobriria com esse ponto aqui, eu acho ele melhor. Só que talvez alguns de vocês tenham dificuldade, né, para cobrir. Ai, Gabi, eu vou sair esfarelando todo o meu bolo. Aquece um pouquinho ela, passa no seu bolo, coloca na geladeira, tá? Não tem problema você fazer isso. Mas na hora de você rechear, para você ter certeza que o seu ponto tá correto, que você não errou no seu ponto, deixa lá na temperatura ambiente até que ela chegue no ponto correto, para você saber que tá tudo certinho, tá? Para você saber que a sua ganache não tá no ponto errado, para você não correr o risco de estar colocando dentro do seu bolo uma ganache mole demais, tá bom? Bom, gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre ganache. Quer dizer, tem mais coisas pra falar, sempre tem. Mas eu resumi tudo isso, colocamos no PDF, a Júlia colocou, né? Beijo, Júlia. Ela colocou lá no PDF tudo bonitinho, então se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, porque assim, na live, vocês sabem que eu tô aqui sozinha, eu e vocês e eu aqui na minha casa, né? Meu marido não está aqui ainda pra me ajudar, então ele não tem como ler os comentários pra mim. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda no direct, me manda na caixinha de perguntas, que logo após a live eu sempre abro. E eu espero que tenha clareado um pouquinho, mais de 100 pessoas. Uhul, obrigado! Eu sempre coloco a caixinha pra ajudar vocês mesmo e tirar o máximo de dúvidas de vocês, tá? Ganache é teste, você vai descobrir o ponto que você quer. Então, assim, não tenham medo de testar. Pega lá um dia e vai falar, hoje eu vou definir os 3 pontos que eu vou trabalhar. Ponto de cobertura, o ponto do recheio, o ponto de enrolar, por exemplo, né?
Quando eu fazia doces finos, que agora eu não tô mais fazendo doces finos, eu tinha a trufa enroladinha. Então, assim, testa o ponto, vê como você quer saborizar, tá? Não adiciona um ingrediente ácido como suco de limão, suco de maracujá diretamente numa ganache quente, porque ela pode talhar, aí sim você pode perder a ganache. Se ela talhar, ela vai ficar talhada, não vai dar certo. Tem duas coisas que a gente não pode fazer: adicionar ácido numa ganache quente, tá? Porque ela pode talhar e ela vai ficar áspera, ela vai ficar arenosa na boca e não dá pra recuperar. Acreditem, eu já tentei de várias formas, não dá pra recuperar. E outra coisa que a gente perde ganache é se a gente queimar o chocolate. Se queimar o chocolate, realmente aí não tem o que fazer, gente. É lixo, porque vai ficar com aquele gosto horrível de chocolate queimado, não vai dar certo, tá bom? Então, é isso. Só nesses dois casos realmente que a gente vai ter um problema, tá? De resto, ficou mole demais, põe mais chocolate. Ficou dura demais, põe mais creme de leite. Sempre aos pouquinhos, sempre anotem aquilo que vocês estão fazendo pra vocês não perderem essas anotações, porque aí você nunca vai errar. Uma vez que você fez o teste, você viu que deu certo, então você já vai saber da próxima vez: eu tenho um bolo que vai ganache, o que eu tenho que fazer? Quanto que eu vou colocar de creme de leite? Você vai saber lá a quantidade certinha que você tem que colocar, não vai perder, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Esse é o nosso segundo dia de live, eu tô muito feliz aqui de estar podendo passar as coisas pra vocês. Eu acho que isso vai ajudar vocês. E se vocês tiverem qualquer outras dúvidas, vocês me mandem, tá bom? E a receita vai estar lá no Telegram pra vocês, pra quem quiser, o resuminho e tudo mais. Gente, essas dicas que a gente tá colocando lá em PDF pra vocês no Telegram, não percam esse material, porque é um material que vai ajudar muito vocês, tá bom? Então é isso. Beijo, obrigado a todo mundo que esteve aqui. Te espero amanhã na live, que a gente vai falar sobre compotas e geleias, tá bom? Beijo! Vai ficar salva, sim, vai ficar salva.